Homens e mulheres de Portugal com um único objetivo: anunciar a mensagem. Olá, sou o Tiago Aragão, missionário bivocacional, exercendo a minha profissão de advogado e membro da Igreja Batista Vida Nova. Vou partilhar a mensagem central da Bíblia, percorrendo alguns textos principais para ajudar à compreensão panorâmica dos textos e desafiar a aplicação pessoal desta mensagem, que denominei das trevas para a luz. Em Gênesis 1, começamos por ler: no princípio, quando Deus criou o céu e a terra estava sem forma e sem ordem. Era um mar profundo, coberto de escuridão, mas sobre as águas pairava o Espírito de Deus. Então Deus disse: que a luz exista. E a luz começou a existir. Deus achou que a luz era uma coisa boa e separou-a da escuridão. E Deus chamou à luz dia e à escuridão noite. Passou uma tarde e veio a manhã, o dia 1. Para quem quiser acompanhar o texto, poderá seguir na versão Bíblia para Todos a continuidade do texto. Continuamos no versículo 26. Deus disse ainda: façamos o ser humano à nossa imagem e semelhança. Que ele tenha poder sobre os peixes do mar e as aves do céu, sobre os animais domésticos e selvagens e sobre todos os bichos que andam sobre a terra. Deus criou então o ser humano à sua imagem. Criou-o como verdadeira imagem de Deus. E esse ser humano criado por Deus é o homem e a mulher. Deus abençoou-os desta maneira: sejam férteis e cresçam, encham a terra e dominem-na. Dominem sobre os peixes do mar e as aves do céu e sobre todos os animais que andam sobre a terra. Ou seja, neste texto, nós vemos que Deus, por delegação, responsabiliza a humanidade a ser gestora dos recursos existentes, a espalhar-se sobre a terra e a multiplicar-se, com uma estrutura de organização baseada na família: homem, mulher e filhos. No entanto, rapidamente, a confiança do Deus que delegou estas funções é traída. Diz assim o texto, já em Gênesis 3, 1. A serpente, que era o mais astuto de todos os animais selvagens criado pelo Senhor Deus, disse à mulher: com que então Deus proibiu-vos de comerem do fruto de todas as árvores do jardim? Mas a mulher respondeu-lhe: nós podemos comer o fruto das árvores do jardim. Só nos proibiu de comer do fruto da árvore que está no meio do jardim. Se tocássemos no fruto, morreríamos. Infelizmente, vêm mesmo a comer o fruto proibido, traindo o Deus que lhe tinha delegado estas funções. Podemos ler no versículo 8. Nisto, ouviram que o Senhor Deus andava a passear no jardim, pela brisa da tarde, e o homem foi-se esconder com a sua mulher no meio das árvores do jardim. O Senhor Deus chamou pelo homem e perguntou: onde estás? Ora, esta pergunta que Deus fez, onde estás, ecoa na história da humanidade até aos dias de hoje, servindo de reflexão para todos nós. Onde é que estamos? Em que ponto estamos da nossa vida? Como está a nossa conexão com Deus e com os propósitos que Ele estabeleceu para a humanidade? Onde estás? Desafio a cada um poder continuar a refletir sobre isso à medida que vamos lendo os restantes textos e vamos percebendo a matriz da história bíblica. A verdade é que, na sequência do texto e nesta busca por onde está o homem em relação com Deus, nós vemos todo o restante Velho Testamento que retrata a história da humanidade, incidindo em especial na história do povo de Israel, na relação com Deus, com os impérios vizinhos. Avanços e recuos, dificuldades e vitórias, impérios que se erguem e impérios que caem. A verdade é que, quando o povo segue os seus preceitos, segue as orientações de Deus, aproxima-se de Deus, beneficia das suas bênçãos. Quando se afasta, acaba por cair em desgraça, das trevas para a luz ou da luz para as trevas. Como lemos no belíssimo Salmo 91, intitulado Deus Nosso Refúgio. Podemos ler, versículo 1.
Aquele que habita sob a proteção do Altíssimo e mora à sombra do Omnipotente pode exclamar: ó Senhor, Tu és o meu refúgio, o meu castelo, o meu Deus em quem confio. Na verdade, Ele há de livrar-te de armadilhas ocultas e proteger-te contra venenos mortais. Ele te cobrirá com as suas asas e ficarás seguro sobre os seus cuidados. Com o seu poder te protegerá e defenderá. Pois é, apesar destes textos tão profundos, infelizmente, o que nos ensina o Velho Testamento é que o homem por si só não permanece no cuidado de Deus, não permanece à sombra do Altíssimo. E tal como Adão, rapidamente o homem trai a confiança do Criador, dono e Senhor de tudo, caindo em desgraça. Mas Deus, no seu profundo amor, não desiste. Como diz no Evangelho de João, capítulo 1, começamos no versículo 1. No princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aquele que é a palavra estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada foi criado. Nele estava a vida. Vida que era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas. Trevas que não venceram. Ora, este texto aponta para a derrota das trevas por meio da vinda de Deus à Terra. A palavra que tudo criou, como vimos em Gênesis, vem à Terra como homem. O Emanuel, Deus conosco, Jesus, o Cristo, Salvador prometido pelos profetas. E então ele inicia o seu ministério, afirmando o seu plano. E podemos ler em Lucas 4:16. No sábado foi à sinagoga, como era seu costume, e pôs-se de pé para ler as Escrituras. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Ele abriu e encontrou o lugar onde estava escrito assim: O Espírito do Senhor tomou posse de mim. Por isso me escolheu para levar a boa nova aos pobres. Enviou-me para anunciar a libertação aos prisioneiros, para dar vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o tempo favorável da parte do Senhor. Depois, Jesus fechou o livro, devolveu-o ao encarregado e sentou-se. Ficaram todos com os olhos fixos nele. Jesus começou então a dizer-lhes: esta parte da Escritura que acabaram de ouvir cumpriu-se hoje mesmo. Verdade que este texto tão conhecido de parte do povo judeu refletia tudo aquilo que o povo judeu tinha vivido ao longo de séculos, em que Deus os tinha abençoado, em que Deus os tinha libertado, em que Deus os tinha curado, em que Deus os tinha trazido das terras por onde tinham sido levados, que tinham retornado à sua terra, e todos os outros milagres que Deus tinha realizado perante o povo. Mas a verdade é que o povo se sentia, de certa forma, já distante de Deus. E esta promessa de Jesus, ao vir dizer que Deus retomava a conexão com o povo e voltava a realizar estas maravilhas que o povo tinha presenciado, não foi bem entendido por parte dos judeus, que, como nós sabemos, infelizmente, acabam por atraiçoá-lo e acabam por entregar aos romanos para a morte. Mas a verdade é que esta declaração de Jesus manifesta a vontade de Deus vir para resgatar a humanidade. Questão que está tão bem explicada em Romanos 8:21, que passamos a ler. Mas agora Deus mostrou-nos como é que as pessoas são justificadas por Ele, sem ser por meio da lei. E a própria lei de Moisés e os profetas que provam isso. Deus faz com que as pessoas sejam justificadas por meio da fé em Jesus Cristo. É assim para todos os que creem em Jesus Cristo, sem haver diferença de pessoas. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Mas pela sua bondade imerecida, Deus os justifica gratuitamente por meio de Jesus Cristo, que os libertou do poder do pecado. Deus fez com que Cristo, pela sua morte, se tornasse instrumento de perdão para os que creem nele. Foi assim que ele mostrou a sua justiça, não tendo na sua paciência castigado os pecados antes cometidos. Fê-lo para demonstrar a sua justiça no tempo presente, pois Deus
é justo e justifica os que creem em Jesus. Onde está, portanto, o motivo para alguém se orgulhar? Não há motivo nenhum. Que razão poderia existir por cumprirem as exigências da lei? Não. Somente porque se tem fé. Jesus não só pregou acerca da fé, acerca da sua autoridade, do seu poder sobre as doenças, sobre o pecado, mas ele demonstrou presencialmente a sua autoridade sobre tudo, sobre as autoridades humanas, inclusive sobre a morte. Levou o nosso pecado, mas ressuscitou. E isto nós podemos ver em Mateus 28, 16 e 20, quando aparece perante os discípulos. E diz assim o texto: os 11 discípulos partiram para a Galileia e foram para o monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando o viram, adoraram-no, mas alguns ainda duvidavam. Então Jesus aproximou-se deles e declarou: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão e façam com que todos os povos se tornem meus discípulos. Batizem-nos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu tenho mandado. E saibam que estarei sempre convosco até aos fins dos tempos. A verdade é esta: todo o plano é executado por Deus, desde o início da Bíblia, para a salvação da humanidade. Para a minha salvação, para a sua salvação. Restaurando a relação com o Pai, Criador, restaurando a relação uns com os outros, como humanidade, e restaurando a relação com a criação, a qual tínhamos responsabilidade de cuidar e que tantas vezes é maltratada, quer a natureza em geral, quer os animais. E com o cumprimento do propósito de testemunhar esta história com os outros, até aos confins da terra. Chegamos então à realidade presente, tendo feito este panorama desde Gênesis até aos tempos de Jesus e até aos nossos tempos, nos quais ainda estamos neste período de levar esta mensagem até aos confins da terra. Mas fica a pergunta que Deus tinha dito a Adão: onde estás? E esta pergunta dirige-se a cada um de nós que está a ouvir, quer para mim, quer para si, quer para cada um de nós, quer para aqueles que nós nos relacionamos e que precisam de perceber esta resposta. Uma pergunta que tem vindo a ser refletida ao longo dos séculos por variedíssimos filósofos, estudiosos, pensadores, e que se mantém ainda em aberto para muita gente. Onde estamos? Onde estamos na nossa relação com Deus, com o outro, com a realidade ao nosso redor? Em Romanos 12, 2, faz-nos um desafio para nos ajudar a compreender isto. Diz assim: não vivam de acordo com as normas deste mundo, mas transformem-se, adquirindo uma nova mentalidade. Assim compreenderão qual é a vontade de Deus, isto é, o que é bom, o que é agradável e o que é perfeito. A vontade de Deus, não a nossa. É em Deus transcendente que está o que é bom, o que é agradável e o que é perfeito. Nós, como seus servos, procuramos onde estamos. Onde estamos neste percurso com o transcendente. Deus quer restaurar a cada um. Da mesma forma que em Gênesis transformou as trevas em luz e viu que era bom, Ele quer buscar-nos a cada um de nós das trevas para a luz, alterando a nossa mentalidade, mudando o nosso caráter, a nossa matriz e restaurando-nos pelo que Jesus fez, que tem em si mesmo a totalidade de tudo o que é necessário fazer para a nossa restauração. Qual a nossa parte? A nossa parte é a compreensão de onde estamos e se realmente queremos sair das trevas para a luz, se queremos realmente esta reconciliação com o divino, se queremos beneficiar, no fundo, daquilo que Jesus fez por nós. E qual será a nossa resposta? Permanecer nas trevas ou aceitar o caminho da luz? Faço votos que aceitem a luz, que nos conduza a uma vida que vale a pena ser vivida. Que Deus vos abençoe. Programa A Mensagem. Todas as semanas, um devocional para ti. Entre em contacto connosco pelo e-mail geral@rtmportugal.org.
RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.